Você sabe dizer qual foi a maior lição tirada dele, né, dessa época que quebrou o atacado e você aplica hoje? Sim. É, Quando a gente começou a crescer bastante e o negócio saiu do azul e foi para o vermelho, é, havia discussões que a gente deveria, ou opiniões que a gente deveria diminuir um pouco, dar um passo atrás. Na época a gente tinha 600 funcionários, a recomendação era cortar uns 100 funcionários e tentar fazer uma estrutura mais enxuta. E a minha cabeça à época era o seguinte: eu não vim empreender para demitir ninguém. Eu não sou homem de demitir. Eu demito só por questão de honestidade ou se a pessoa pediu demissão. Mas eu não vou demitir uma pessoa que está trabalhando, que tem as suas responsabilidades. Eu me recusei a fazer qualquer tipo de demissão. E alguns meses depois, ao invés de demitir 100 pessoas, eu demiti 600 pessoas. Então essa foi uma lição muito grande. Às vezes você precisa, ao invés de olhar para os 100 que estão sendo demitidos, eu deveria ter olhado para os 500 que teriam emprego preservado. Sobre a Pets hoje, né? Depois do IPO, a Pets fez aquisições, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência agora de crescimento inorgânico, né? E qual que é a dificuldade que tem em fazer aquisições e como colocar as empresas culturalmente no mesmo patamar. O crescimento inorgânico, por um lado, é bom, porque ele pula algumas etapas do crescimento orgânico, ele ao mesmo tempo também está tirando um concorrente da competição, mas é difícil, porque, como você disse, tem as questões culturais, tem as questões de tecnologia. Então, a gente teve muito aprendizado, especialmente com a Zidog, que a gente teve um começo bastante difícil. E eu diria que a gente agora está na melhor fase dessas aquisições, as coisas já estão muito mais fundidas, né? A Zidog hoje ela funciona para nós como uma marca própria, que tem uma gestão funcionando bem, e os fundadores da Zidog, que são das pessoas extremamente capazes, elas estão na linha de frente de todas as marcas do grupo. Então, a gente está aproveitando a competência deles pelo que eles construíram na Zidog para fazer o resto. Na Petix já foi uma transação um pouco mais tranquila, porque é uma indústria, os fundadores também são ótimos, o Luiz e o Rogério são maravilhosos, e eles têm tocado desde aqui foi uma relação bem menos tumultuada, e eles tocam com uma boa independência e com bons resultados. A Zidog tem operação internacional forte, não tem? Ela tem uma operação internacional, era forte até a gente comprar. Mas não tem nada a ver com a nossa compra, tem a ver com o momento de mundo. A gente falou há pouco sobre a pandemia. Quando que a gente comprou a Zidog? No final de 2021. O final de 2021 foi o pico de todas as valorizações de varejo e desse movimento do segmento pet ter explodido. Foi justamente a partir de 22 que arrefeceu. E arrefeceu não só no Brasil, no mundo inteiro o segmento pet arrefeceu. Né? Então a gente pegou a ressaca, a gente comprou lá na crista da onda e assim que a gente assumiu em 1º de janeiro de 2022, a Zidog, a gente pegou a ressaca. E aí o negócio degringolou bastante em termos de venda no exterior, e agora, recentemente, depois de 2 anos, começou a voltar e voltar bem, e já volta com crescimento. Eu digo que especialmente a parte de acessórios, teve um período de digerir tudo que havia crescido em demasia em 2021 e agora está voltando à normalidade. Se você pegar os resultados do nosso último trimestre, o setor de acessórios, depois de vários trimestres negativos, ele volta a crescer e cresce mais do que a média do crescimento, cresce quase o dobro do que a gente cresceu geral, ou seja, o acessório começou a puxar para cima de novo o crescimento, o que é uma notícia espetacular. Eu tenho uma pergunta também mais nesse sentido de mercado, que é o seguinte, né? Nesse período de ressaca, eu acompanhei muitos balanços da Pets. E também teve essa questão de aquisições e tal. Então, o que a gente via ali? A gente via uma empresa que crescia,
mas que a margem ia diminuindo por conta do mix de vendas, né? Vendia produtos com mais margem na pandemia, depois foi vendendo os produtos com menos margem, alguns produtos foram tendo tipo uma deflação de preços também. Aí até que no último trimestre chegou nesse ponto de equilíbrio, parece que agora vai voltar a crescer, mas nesse período as ações caíram. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: qual que é a principal diferença entre tocar uma empresa de capital fechado e uma empresa de capital aberto? Perfeito. Só queria fazer um comentário antes de responder diretamente a pergunta, que vamos lembrar que em 2019 a Petz era uma rede que já tinha lá sua omnicanalidade e as vendas digitais representavam 7% do total. Na pandemia explodiu, foi para 25%. E depois as pessoas perguntavam, e aí, qual vai ser o novo normal? E eu falava, o novo normal deve ser um número entre 25 e 7, mas eu achava que ia tender mais para os 25, porque muita gente tinha gostado da experiência de compra digital. Você sabe quanto é hoje? É quase 45%. Está entre 40% e 45%. Aconteceu o contrário. Passou a pandemia, as vendas digitais aumentaram, surpreendendo totalmente a gente. A gente esperava que 25 ia ser o pico por conta da pandemia, mas não, subiu. E o que acontece quando sobe a venda digital? A venda digital, lá atrás, chegava a ter 12 pontos de diferença menor de rentabilidade. Hoje a gente já reduziu isso para quase 4. Então, a gente tem trabalhado fortemente, ano após ano, reduzir a diferença. E isso que explica a pressão da rentabilidade. Esse é o principal fator que explica a pressão em rentabilidade. Esse aumento de participação do digital. E os 40 a 45 aparentemente está dando sinais de ter encontrado um patamar. Já, quando você pega já esse terceiro trimestre, teve até um ligeiro declínio sobre o segundo trimestre em termos de participação. Ainda crescendo sobre o ano anterior em, não lembro agora, 4,5 pontos ainda em relação ao ano anterior. Mas quando você me perguntar a principal diferença de uma empresa fechada para uma empresa aberta, é que na empresa aberta, naturalmente, você tem a questão de reportes trimestrais, você tem toda a questão de saber que ao invés de ter um sócio ou 2 sócios, você tem 100 mil sócios. Mas tem um sócio chato, que sou eu. A gente tem o sócio chato, mas o sócio chato, na verdade, nos estimula muito, porque o sócio chato nos provoca e nos faz tentar ficar melhor. O sócio que reclama é bom. Agora, o que acontece, e aqui é uma coisa que é o nosso pensamento, na administração, muitas decisões quando você toma, elas são boas para o curto prazo e são ruins para o longo prazo. E vice-versa. Decisões que são ruins por curto prazo, às vezes se mostram muito boas por longo prazo. E nesse sentido, desde o dia que a gente abriu o capital, a gente sempre falou isso para o investidor. Falou, olha, a gente está focado em construir valor na empresa para os próximos anos. E às vezes a gente vai preferir ter alguma pressão de curto prazo para construir a coisa certa no longo prazo do que o contrário. Então, isso fez com que a gente não perdesse, porque muita empresa se perde na história de abrir capital e começa a olhar só o trimestre e começa a fazer qualquer coisa pelo trimestre. E a gente não vai fazer qualquer coisa pelo trimestre, a gente vai fazer coisas consistentes exatamente do jeito que a gente apresentou no terceiro trimestre. Eu até chamei esse terceiro trimestre o trimestre da reversão. A gente vinha pouco a pouco piorando um pouco vários indicadores. No terceiro trimestre, todos os indicadores melhoraram. Quando a gente pega o quarto trimestre, tudo está indo na mesma direção do terceiro. Então, quando a gente pensa na perspectiva do ano de 2025, extremamente positiva. A gente entende que, assim, a frase que eu gosto de dizer assim, o pior ficou para trás. Uhum. Né? As pressões maiores que tinham para acontecer a gente ficou para trás, mas a gente fez as coisas certas, a gente não perdeu o nosso cliente, a gente sofreu um pouco de rentabilidade, mas a gente foi competitivo, a gente segurou o que precisava segurar para ter o cliente conosco e a gente vai ter o benefício de longo prazo por ter tomado essa decisão.